A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu recebi uma bronca lá na minha igreja esses dias. Alguém chegou para mim e disse assim: pastor, não convide nenhum outro pastor mais para pregar na nossa igreja. E eu disse: por quê? Ele falou: porque depois o senhor tem que pagar. Aí o senhor tem que sair daqui para ir para outra igreja pregar. E foi exatamente o que aconteceu, já é a segunda vez. A primeira vez foi com o pastor Zezinho, que esteve aqui domingo passado, né? E eu o convidei para pregar no mês de fevereiro, por ocasião também do aniversário da igreja. E quando eu fiz o convite, ele falou: eu vou, mas você vem pregar aqui tal dia. Eu falei: então tá, né? Então nós pagamos. E o reverendo Edson também esteve lá em fevereiro, pregando. Só que lá era no sábado, né? No sábado de aniversário da igreja. E aí eu tive que pagar a conta, né? E estamos aqui com os irmãos, mas com alegria e um privilégio. É a primeira vez que eu venho aqui a esta igreja. Não conhecia. Já tive o privilégio, o presbítero Cláudio, né? Me recepcionou muito bem, já fizemos uma caminhada aí, né? Conhecendo as dependências da igreja, e estamos felizes pela jornada desta igreja. Parabenizamos os irmãos, membros desta comunidade, pelos 10 anos de organização da igreja, e o privilégio de poder também estar aqui acompanhando, eu que estou acompanhando eles, porque eles estão em maioria, né? O Ministério Luz do Mundo, que é um dos grupos de louvor da igreja, composto pelos adolescentes, na sua maioria. Eu quero trazer aos irmãos uma palavra baseada num texto das Escrituras, e que, pensando em aniversário, pensando em festividades, quando nós comemoramos aniversário da nossa igreja, o que dizer? A igreja, quando ela está focando nela mesma, nas suas comemorações especiais de aniversário. Então eu quero ler com os irmãos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler os versos 1 ao 6. Efésios, capítulo 4, versos 1 ao 6. O texto da palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Interessante que a epístola de Paulo aos Efésios, carta que acabamos de ler um pequeno trecho, ela tem duas grandes divisões, esta carta. A primeira parte, ela é constituída de um aspecto mais doutrinário, de ensinamento teórico, que Paulo transmite para a igreja de Éfeso. E na segunda parte, se reportando a esta primeira parte mais teológica, falando e comentando a respeito dessa parte mais de ensinamento, Paulo trata de aspectos da vida mais prática, ações que os cristãos da igreja deveriam realizar, fazer, baseado exatamente naquele aprendizado teórico, doutrinário que eles receberam. Então, se o irmão lê a carta
inteira aos Efésios, vai perceber que até um certo momento Paulo vem ensinando doutrinas para dar base sólida para a igreja. E depois ele vai dizer, agora que vocês têm base sólida, doutrina, vocês podem viver assim. E ele começa a tratar esses assuntos, dizendo como é que você age, como é que você pode praticar as doutrinas que você acabou de aprender. Porque doutrinas ou ensinamentos cristãos não são só para nós tomarmos conhecimento, não é? Conhecimento para podermos colocar em prática. Essa expressão que Paulo utiliza logo no início do capítulo 4, o texto que lemos, andeis de modo digno. Essa é o primeiro verso, né? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno. Essa expressão, andar de modo digno, é uma expressão comum de Paulo, e nós observamos esta fala, esta maneira de falar de Paulo em outros textos, porque vem a ser uma preocupação que Paulo está demonstrando ao escrever dessa forma com o estilo de vida dos cristãos. Então, quando ele diz, eu estou pedindo para vocês, não só pedindo, estou rogando, né? Eu estou implorando para vocês, para que vocês vivam ou andem de modo digno, que é a preocupação de Paulo com a forma como você vai viver a vida cristã. Não apenas conhecer as doutrinas, não apenas conhecer a teoria, mas vivê-las de forma autêntica. É mais ou menos isso que Paulo está querendo comunicar à igreja em Éfeso. E só para os irmãos terem uma ideia de como é que Paulo usa ou utiliza dessa expressão com muita frequência, em outras cartas, eu vou dar 3 exemplos aos irmãos, ele vai pelo mesmo caminho, usando essa mesma retórica, essa mesma expressão de andar de modo digno. Por exemplo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27, ele diz assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então vejam que ele usou essa expressão, andar de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ainda na carta que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso 10, ele diz assim, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Então, a mesma expressão lida aqui em Efésios, vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E aí no terceiro exemplo que eu quero dar aos irmãos, que está na carta primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11 e 12, onde ele diz assim, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então vejam que essa expressão, andar, caminhar de modo digno, parece ser uma expressão bastante comum na linguagem de Paulo. E temos que, uma vez aprendidos os fundamentos principais da fé cristã, aprendido a respeito de como viver a vida cristã, executá-la em nossas vidas, andarmos de conformidade com eles, passarmos a viver desta forma. E eu acho que se nós pudéssemos sintetizar, Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, eu digo para vocês que doutrina bíblica, para você conhecer o pensamento de Deus a respeito da vida, para você conhecer as doutrinas teológicas básicas de uma vida cristã, estão aqui. Só que daqui para frente você tem que aprender e viver. Você tem que aprender e pôr em prática, exercitar esta fé cristã. E eu quero me ater a esta expressão também de Paulo, quando ele diz andar de modo digno. Andar pressupõe uma prática, pressupõe ação, pressupõe movimento de vida.
E esse tema também é chave dentro da carta aos Efésios. Paulo, em outros momentos, falando à igreja de Éfeso, ele vai usar esta expressão sobre andar de forma digna. Andar de modo digno. O que vem a ser essa expressão? O que é que Paulo está querendo dizer com você tem que andar, né, de modo digno, para ele não só pedir, mas rogar, que é uma expressão muito mais forte, um pedido muito mais veemente, dizendo, eu rogo a vocês que andem de modo digno. Se nós pudéssemos também traduzir essa expressão de Paulo, eu diria que ele está enfatizando a unidade da igreja. Se nós fomos vocacionados por Deus, chamados para compartilhar a vida em Cristo, algumas características devem se manifestar como sinais de transformação na comunidade. Se nós vivemos e existimos como igreja, fazemos parte de uma igreja, alguns sinais, algumas características precisam estar presentes na comunidade. E Deus então vai nos chamando, vai nos inserindo no corpo de Cristo, seja através da sua igreja, e nos moldando e transformando. E vamos nos tornando esta comunidade de amor que Jesus espera de nós. Paulo também destaca essas atitudes práticas que nós estamos mencionando e destacando na carta que ele escreve, nesse andar do modo digno. É agir, né? É ação, como eu disse. Então, se andar de modo digno é uma ação, ele dá algumas características, ele apresenta como você vai andar. E entre elas ele está falando, por exemplo, sobre humildade. Ele está falando sobre mansidão. Ele está falando sobre longanimidade. Ele está falando sobre suportar uns aos outros. Ele está falando sobre um esforço tremendo para preservar a unidade. Essas características estão presentes na vida da igreja, que devem ser colocadas em prática. Porque no mundo lá fora, talvez você não encontre essas características com facilidade. E aí eu fico me perguntando às vezes, né? Se nós não estamos meio que imitando o mundo, ou aderindo mais ao comportamento mundano do que aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Porque o que Paulo está dizendo é característica fundamental que começa na comunidade de Cristo. Começa na igreja. E a igreja precisa, a partir do aprendizado e da prática desses fundamentos básicos da vida cristã, influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Por exemplo, ele diz assim que nós precisamos viver de maneira humilde. E a humildade é algo que não está muito em voga no mundo. E quando Paulo fala de humildade, ele está querendo, seja modesto, seja alguém despretensioso, alguém que abandona o orgulho e se esforça para viver em unidade, para viver a pacificação dentro da comunidade. Seja alguém humilde. Eu brinco às vezes com o pessoal, na igreja já fiz essa brincadeira, né? Que eu escrevi um livro sobre humildade. E o título do livro é assim, Os 10 Homens Mais Humildes da Terra. Subtítulo? Como Encontrei os Outros 9. Às vezes nós pensamos que somos humildes e na verdade não somos. Não estamos agindo com humildade. Isso é prática, isso é ação. É deixar o Espírito de Deus tomar conta da nossa vida, deixar o Espírito de Deus transformar o nosso coração, isso é obra dele em nós, para que esta humildade seja algo natural. Natural. Não forçado, né? Alguém diz, você tem que ser humilde. Você fala, tá bom, eu vou me esforçar, eu vou tentar da próxima vez, eu vou fazer o máximo, mas eu não consigo. Aí vem Deus e diz assim, através de Paulo, rogo-vos que vocês sejam cristãos, que andem numa vocação que vocês receberam, de uma maneira digna. E essa dignidade do cristão passa pela humildade. Passa também pela mansidão, ser manso. Ser manso. Eu acho que se você quiser ser manso, você precisa ter algumas características, por exemplo, ser gentil,
ter cortesia, ter consideração para com todos. E olha que interessante que quando Paulo escreve falando sobre essa prática, ele diz toda humildade e mansidão. Toda humildade e mansidão. Não é eu sou mais ou menos humilde, eu sou mais ou menos manso. Às vezes sai de perto, né? Tem crente que fala isso, eu sou assim, mas eu sou explosivo. E olha, sai de perto, porque se eu ficar nervoso, né? E Paulo diz assim, não tem isso para crente. O cristão não tem meio termo. Ele diz toda humildade, toda mansidão. Ser gentil, ser cortês, ter delicadeza no trato, no lidar com os nossos outros irmãos. Ele fala da longanimidade. Isso é exatamente assim como eu disse a palavra, ela quer significar. Ser longânimo, ter paciência, ter tolerância, ter lentidão, essa é uma tradução desta palavra, lentidão para tomar vingança. É uma definição de longanimidade. Tem gente que estoura no primeiro momento e já vai para cima e já dá o troco porque não aguento, é assim mesmo. Mas Paulo está dizendo que as características de uma vida cristã passam por esta longanimidade. Alguém que tem paciência, que tolera os mais fracos na fé, que tem o cuidado de não deixar se envolver em disputas, em discussões, às vezes desnecessárias. Então Paulo também recomenda como prática. Vejam que tudo o que Paulo está falando aqui é a ação no meio da comunidade. Paulo está falando para uma igreja local chamada Igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Então, longanimidade também é uma característica de prática de vida cristã, e entre elas também está o suportar-vos uns aos outros em amor. Às vezes eu fico me perguntando por que Paulo usa esta palavra, suportar uns aos outros em amor. E eu digo assim, às vezes é porque é difícil mesmo, né? Às vezes tem uns irmãos que é difícil a gente suportar, né? Eles são muito chatos, eles são muito cri-cris, eles são isso. A gente começa a descrever umas características negativas das pessoas que convivem conosco, que convivem na mesma comunidade, que também foram transformados pelo poder de Cristo e que no viver, na convivência da comunidade, nós sabemos que somos diferentes uns dos outros. Temos características diferentes, personalidades diferentes. E não podemos de maneira nenhuma exigir que o outro seja exatamente como eu. E nem ele pode exigir que eu seja como ele. Por isso Paulo também usa essa prática, esse conselho prático, de que você deve suportar um ao outro. Conviver bem na comunidade é também entender a necessidade, o problema do outro, e conviver de maneira pacífica e amorosa, porque a presença do Espírito inspira em nós o amor. É a presença do Espírito na comunidade de Jesus Cristo inspira amor no nosso coração, de maneira que fica fácil vivermos em humildade, em mansidão, em longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E Paulo usa essa expressão chamando a atenção em 1 Coríntios 13, no verso 4, ele diz assim, que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Veja que é a mesma ligação do que ele está falando aqui aos Efésios com a oração, né, com o cântico ao amor que é expresso em 1 Coríntios 13. E por último, ele ainda dá uma qualificação também para a igreja, dizendo que ela precisa se esforçar para preservar a unidade do Espírito. A igreja que não se esforça para preservar a unidade do Espírito, ela está fadada ao insucesso e a fechar as suas portas. Ela precisa estar preparada e pronta para que na prática, não apenas na teoria, no aprendizado, viver preservando esta unidade do Espírito. E preservar alguma coisa é cuidar de algo que já existe, mas pode estar em risco. Quando Paulo diz preservando, ele está dizendo, vocês podem estar vivendo em unidade. Vocês podem estar num momento de glória, num momento especial, vivendo a unidade do corpo, mas
preservem a todo custo, lutem para manter esta unidade, porque ela pode estar em risco. E essa última exortação de Paulo tem algumas finalidades. Primeiro, e logicamente ele está cuidando para que os irmãos daquela comunidade preservem esta unidade da igreja. Então, se vocês estão bem, lutem para preservar esta unidade. A outra coisa que ele pode estar querendo fazer com a comunidade de Éfeso é a extinção total de egoísmos, de individualismos, que levam a criar facções, divisões e quebra dessa unidade que ele está rogando, implorando aos efésios para que eles preservem. Deus sabe da nossa incapacidade humana para vivermos assim. Se não fosse assim, Paulo não teria escrito tantas cartas falando sobre o mesmo assunto a diversas igrejas. Deus conhece o nosso coração humano. Ele sabe que nós temos essa tendência pecaminosa de partirmos logo de cara para o pecado antes de pensarmos na graça e voltarmos atrás, ou repensarmos antes de andarmos para frente, ou de pararmos, recuarmos antes de cometermos qualquer tipo de deslize, de contribuição para a desunião da comunidade. E Deus, sabendo disso, através de Paulo, vai escrever para a igreja dizendo: esforcem-se. Esforçar-se, na expressão de Paulo nesse texto, é façam um sacrifício enorme, além das suas forças. Façam o máximo que vocês puderem para que haja unidade no corpo de Cristo. E essa expressão está enfatizada por Paulo. Esforçando-vos para preservar a unidade no Espírito. Unidade, então, na visão de Paulo, é uma questão de esforço. Né? Unidade, na visão de Paulo, é uma questão de esforço. Portanto, se você não fizer uma força, se você não redobrar a sua energia para que a comunidade continue vivendo em harmonia, em unidade, ela pode quebrar. Esta unidade pode ser destruída, ela pode ser rompida. Esforçando-vos para preservar a unidade, e é por isso que também ele começa esse assunto com a palavra rogo-vos. São duas expressões que mostram para nós a preocupação de Paulo e a insistência e a força com que ele usa suas palavras. Primeiro, começando o texto dizendo: rogo-vos. Não estou só pedindo, eu estou implorando para vocês. É como nós dizemos: pelo amor de Deus, ouça o que eu estou dizendo. Andem de modo digno, com humildade, e etc, etc. Esforçando-vos para preservar a unidade no Espírito. E vejam que interessante, assim como Paulo está falando sobre alguns comportamentos que a igreja tem que ter para preservar esta unidade, para viver de conformidade com a vocação que Deus chamou a esta comunidade, ele lá na frente, ele vai fazer o comparativo para você entender o que é que ele está dizendo com isso. Porque se você se comporta dessa maneira, se a comunidade anda dessa forma, é porque é assim que Deus quer. É da maneira como Deus espera que a igreja ande. Agora, quer ver como é que ele faz? Ele diz assim: olha, a igreja de Cristo precisa ter essas características, mas em contraposição a isso, olha como é que aqueles que não são cristãos vivem. Para vocês verem como é que eu estou pedindo alguma coisa importante para vocês. E aí ele vai mais lá na frente, no capítulo 4 mesmo, a partir do verso 17, ele vai mostrar para nós como aqueles que não andam segundo Cristo, como aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, chamado de os gentios na época, como é que aqueles que não vivem essa experiência de comunidade estão se comportando. Então, a partir do verso 17, ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis. Você vai andar daquele jeito? Então, não mais andeis agora como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis,
se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Perceberam? Como Paulo faz um jogo de palavras para que você entenda, primeiro, como você deve se comportar como igreja, como alguém que foi vocacionado por Deus para ser comunidade de Jesus Cristo. E ele roga para que seja assim. Ele diz assim, olha, se você vive assim, é porque de fato, né, se você vive dessa forma, é porque você não está vivendo de conformidade com os gentios, que tem todas essas características negativas que não cabem na comunidade de Jesus. Então a vaidade, a falta de entendimento, a ignorância e todas essas qualificações negativas que Paulo está estendendo aqui a partir do verso 17, é para aqueles que não estão na comunidade de Cristo. Então vamos fazer uma reflexão simples. Se você está na comunidade de Jesus, se você foi vocacionado e chamado para viver conforme o Evangelho de Cristo, então as características desta vivência nossa como comunidade estão aqui do verso 1 até o 6º. Agora, se você vive de conformidade com o que está a partir do 17, então alguma coisa está errada, ou você não está inserido na comunidade de Cristo. Ou tem algo que precisa ser consertado na minha vida para que eu esteja na comunidade de Cristo, vivendo de conformidade com a vontade dele para a sua igreja. Porque senão eu estou contraditório. Eu estou na comunidade, mas vivendo como um gentio. Eu estou vivendo na comunidade de amor, mas expressando ódio, sem compreensão, na vaidade dos meus próprios pensamentos, de maneira insensível e etc. Isso não faz parte da comunidade do povo de Deus, que vive de forma diferente. E ao final do texto que nós lemos, Paulo enumera também alguns elementos de ênfase desta unidade que ele está rogando para que a igreja preserve. Alguns elementos da fé e da vida cristã. Então ele vai dizer, andai de que maneira? Um só corpo, tudo é um, viu? E quando é um, não há divisão. Tudo é um. Tudo para Paulo é base de um. Ele diz assim, um só corpo, um espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, Paulo mais uma vez está dizendo, unidade é assim, nós vivemos em torno do um. É uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só esperança. Andamos na unidade do Espírito. E é esta unidade que Paulo está dizendo para que nós nos esforcemos por preservar, por manter. Eu vejo mais ou menos assim, já que a gente está olhando na forma prática da vida da igreja, a manutenção da unidade na prática, e um exemplo bem simples aos irmãos, é mais ou menos assim, quando dois irmãos começam a ter um desentendimento, os dois precisam se abraçar e dizer, calma irmão, vamos nos abraçar e manter a unidade no Espírito. Você pensa assim, eu penso assim, mas não tem problema, Deus ama nós dois, nos colocou na mesma comunidade, então vamos nos abraçar e preservar a todo custo a unidade, que é mais importante do que pensar em essas coisas que nós estamos divergindo aqui. Do que desfazermos ou desmontarmos a unidade da igreja só porque nós temos um pensamento diferente sobre isso ou aquilo, que não vai fazer importância para Deus. Porque para Deus faz mais importância a unidade. Isso eu não sabe. Eu sei, 30 anos, né? Quantos anos de ministério, já passamos por algumas igrejas. Às vezes os irmãos se desentendem porque o tapete está ao contrário. O irmãozinho passou lá e virou o tapete ao contrário. Aí já dá briga. Vai falar com o pastor chama o conselho, vamos disciplinar o irmão porque não podia ter mexido no tapete. Quebra de unidade. E aí eu olho para o assunto às vezes, né? E na igreja tem isso todo dia. A gente sabe, os irmãos sabem, né? Mas nós só precisamos entender que é importante nós nos abraçarmos nesse momento e dizemos, será que o que nós estamos brigando vale a pena comprometer a unidade da igreja por causa desse detalhe? Não vale a pena. Então vamos fazer o quê? Como Paulo diz, rogo-vos
preservem, vivam de maneira digna da vocação, com essas características bonitas de uma igreja que vive em unidade, que vive pensando na unidade, um só corpo, um espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Seguindo a orientação da palavra de Deus, é comum e é natural que qualquer pastor que fale para a igreja recomende, insista, talvez como Paulo fez, para que você cuide da unidade que já existe no corpo de Cristo. O diabo não gosta desta palavra, porque o lema dele é a desordem, é a anarquia, é a confusão. Ele é o pai das trevas. Ele gosta da escuridão. Ele gosta da bagunça mesmo. Então, quanto mais bagunça a igreja fizer, mais ele fica feliz. E Deus mais triste. Mas quando nós nos unimos neste corpo de Cristo, preservamos a unidade, o diabo olha entristecido e Deus olha com alegria para a nossa igreja. E eu convido os irmãos, ao final desta palavra, a que pensem, reflitam sobre ao menos 2 compromissos que você pode fazer diante de Deus. O primeiro deles, que nos esforcemos, usando a mesma expressão de Paulo, que nos esforcemos para preservar a unidade que já existe no corpo de Cristo. Esse é o primeiro compromisso que nós podemos ter com Deus nesta noite, num tempo em que a igreja está celebrando o seu aniversário, dizer, eu vou me esforçar ao máximo para preservar esta unidade no corpo de Cristo. E o segundo compromisso que você pode fazer com Deus é que nos esforcemos para viver o amor de Cristo em nós e a paz entre todos. O amor de Cristo entre nós, de forma verdadeira e real, como Paulo faz, mostrando o aspecto prático da nossa vivência cristã, e a paz entre todos. Essas são atitudes fundamentais para a preservação da unidade do corpo de Cristo. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, louvamos ao Senhor pela existência desta igreja, neste bairro, nesta cidade. Uma igreja que o Senhor vocacionou, que o Senhor separou, que o Senhor escolheu para estar neste lugar e ser testemunha do teu evangelho, ser testemunha das maravilhas que o Senhor quer e pode fazer na vida de qualquer pessoa que entrar por estas portas. Pedimos a tua graça, pedimos a bênção do teu Espírito Santo sobre esta igreja, para que ela a cada dia compreenda, entenda e seja desafiada pelo teu Espírito a viver e a preservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Que o teu amor envolva cada membro, cada família, pastor da igreja, conselho, mesa diaconal, as lideranças, que todos sejam envolvidos pelo teu amor, pela tua orientação segura nas ações, na prática, no exercício da liderança do teu povo neste lugar. E que assim, ó Deus, esta igreja viva de conformidade com a orientação que a tua palavra nos dá nesta noite, de forma digna desta vocação que o Senhor deu a cada um. E que nós, como teus filhos, como seres humanos imperfeitos, sejamos também desafiados pelo teu Espírito a lutarmos com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, para preservarmos a unidade na vida e na comunhão do teu corpo. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos.
Os irmãos da Santa Igreja vão louvar Deus com mais uma canção.